Maia, um olhar de esperança, de Rainey Prestes. Entre, está frio aí fora, disse Pablo González Gutierrez ao jovem repórter que se encontrava parado em frente à sua casa. Ele cumprimentou Pablo, estendendo sua mão, porém, depois de alguns segundos com ela no vácuo, recolheu-a, pediu licença e entrou na casa, deixando seu agasalho no cabide encostado no canto da parede. Siga nesse corredor até a sala de estar, emendou Pablo, apontando o rumo para ele. O repórter caminhou pelo corredor, observando as fotos em molduras pregadas na parede, que davam um tom de antiguidade à casa. Era um dia frio, comum para aquela época do ano. Ventava muito e a impressão era de que uma forte chuva estava prestes a cair. É engraçado como Deus pôs sinais em tudo para que antecipadamente pudéssemos discernir as coisas. O problema é que nem sempre conseguimos decifrar antecipadamente esses sinais, comentou Pablo, esfregando suas mãos uma na outra, a fim de amenizar o frio. Ele não gostava muito daquele clima, pois trazia lembranças negativas da sua experiência no passado. As folhas balançando em um vai e vem frenético, os galhos envergando como um arco prestes a lançar uma flecha. Todo esse cenário, esse clima, mesmo passado algum tempo, ainda eram lembranças vivas em sua memória. Além disso, o frio aumentava-lhe as dores causadas pelo reumatismo. Pablo González Gutierrez, com os seus 60 anos de idade, era um senhor debilitado por algumas doenças típicas da idade e que foram agravadas por seu passado complicado. O repórter demonstrou concordância com o que ouvira. Pablo pediu a ele que se sentasse na cômoda poltrona no meio da sala. Pablo também se sentou, ficando os dois de frente, separados apenas por uma mesinha de cedro. Em cima da mesa havia uma garrafa térmica verde com café e 2 xícaras, preparadas para a longa conversa que teriam. Bom, você veio para saber sobre minha história de aposentado? Perguntou Pablo com um sorriso sarcástico no rosto. Bem, na verdade vim para o senhor me contar sobre sua experiência como náufrago. Isto é, como o senhor sobreviveu todos aqueles anos sem mais ninguém naquela ilha deserta, respondeu o repórter timidamente, porém direto. Pablo tinha sido notícia há 5 anos e todos os jornalistas do mundo correram para contar aquela impressionante história. Porém, como de costume, Pablo isolou-se, fugindo das câmeras e rádiozinhos gravadores. Após alguns segundos congelado, Pablo retrucou. Bem, primeiro eu não estava sozinho. Nunca estive sozinho naquele lugar. O repórter, percebendo que Pablo já havia iniciado a história, ligou rapidamente seu rádio de pilha, deixando-o em cima da mesa, no centro da sala de estar. Pablo parecia cansado, dando um pequeno tempo de uma frase a outra, então prosseguiu. Era sempre no mesmo horário. Às 18 horas, Maia sentava-se à margem do oceano agitado e só saía quando a maré tocava suas patas. O vento falava ao meu ouvido palavras que eu não queria ouvir e o reflexo do sol se encontrando com o mar anunciava que o dia acabara mais uma vez e que eu acordaria no mesmo lugar. Essa repetição diária me levava a uma profunda e dominadora tristeza. Pablo demonstrava dificuldade em falar no assunto, parecendo voltar no tempo e reviver toda sua angústia passada. Aquele senhor descontraído já não estava ali, na frente do repórter, e sim um homem que havia sofrido muito e transparecia seu infortúnio com uma voz pausada e pesada. Eu ficava sentado embaixo de uma palmeira torta, observando e dizendo que Maia era uma completa idiota. Continuou Pablo, olhando nos olhos do repórter. Aquilo me irritava de tal modo que meu desejo era cortar o pescoço dela e acabar com aquela cena irritante de todos os dias. Mas eu não tinha uma faca decente para realizar meu intento. Era horrível ter de aceitar aquela situação. E quando eu me conformava em ter que morrer ali, sozinho, eu via como se fosse através de um véu.
como uma pintura inacabada. Maia sentada à margem do oceano, com seu olhar fixo no mar, dando a entender que estava aguardando alguém vir lhe resgatar. Eu pensava que ela não desistia por ser irracional e por isso não entendia que se alguém chegasse até aquele local e houvesse um resgate, seria por minha causa e não por ela. Eu já havia desistido até de viver quando, de repente, a perseverança dela reacendeu em mim o sonho de abandonar aquele pequeno pedaço de terra, o qual, apesar de paradisíaco, era uma verdadeira prisão e tortura em minha vida. Ela conseguiu me fazer acreditar no que para mim seria impossível. Não sei se devo chamar de fé. Entretanto, ela tinha uma certeza que eu não conseguia ter. Aquele vento alísio cortante da solidão batia em meu rosto e eu podia sentir a certeza nos olhos dela. Mal eu sabia que aquele olhar cheio de esperança seria o meu olhar e me guiaria, reacendendo em mim a vontade de viver mais um dia. Isso tornou a situação mais suportável e menos dolorida. Então, Pablo, já com seus olhos lagrimando, deu uma longa pausa e suspirou, dizendo: "Ah, Maia, quanta saudade!"